Nessa semana, né, então vamos estudar a crise de 1929 e a emergência de governos totalitários, né, o surgimento de governos totalitários lá na Europa, principalmente na Alemanha e na Itália. Ocorreram governos totalitários em outros países, na Espanha, em Portugal, também ocorreram governos totalitários. Mas o que nós conhecemos mais, né, o que nós sempre ouvimos falar, são os governos totalitários da Itália, né, com Mussolini, e da Alemanha, com Hitler. Né? Lá na França teve o franquismo, em Portugal, salazarismo, mas os dois principais, e o nosso objetivo aqui da aula, né, da revisão, vão ser Hitler e Mussolini. Mas para que a gente possa entender, né, como que estava o mundo, o que ocorria no mundo, nós precisamos entender o contexto do surgimento desses governos, tá? Então, a gente tem que entender que o mundo passava por uma crise. Essa crise é chamada de crise de 1929. Foi a que nós chamamos a quebra da Bolsa de Nova York, né? Lá nos Estados Unidos. Vocês estudaram isso no 9º ano. Claro que o ano passado foi um ano muito diferente, né? Mas vocês viram alguma coisa a respeito disso durante o ano passado. Então, aulinha de história, revisão, primeiro ano, PET 1, terceira semana. Os dois rapazinhos, né, que estão aí do lado na foto aí, o Hitler, né, o de bigodinho aí, todo mundo sabe, e o carequinha lá, mais baixinho, né, é o Mussolini. Tá? Então, foram os dois governantes aí totalitários, né? Um governou, né, criou o fascismo na Itália e o outro o nazismo na Alemanha. E foram, né, os causadores da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos aí, vamos ao primeiro vídeo, tá, que vai falar um pouquinho sobre a crise de 29. Hoje não é o Beto que vai dar aula, é esse rapaz aí que está de boné, tá? Deve ser fã do Raul Seixas, né, que está com a camisa do Raul Seixas aí. Então, ele dá aula, é legal essa aula dele, que ele vai desenhando, aula com desenhos, tá? Então, vamos assistir aí a aulinha dele. Salve, meus camaradinhas! Eu sou o professor Giovanni Bernini e este é o canal História ao Quadrado. Um canal onde a gente transforma os acontecimentos históricos, conceitos e categorias em desenho, para tornar mais fácil para você aprender. Já aproveita, dê o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E o tema de hoje é extremamente importante, a crise de 1929, também conhecida como a queda da Bolsa de Nova York, ou a Grande Depressão, com certeza a maior crise econômica mundial da história da humanidade. Todas as grandes crises são comparadas à crise de 1929. Então, está difícil? Quer que eu desenhe? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a crise de 29, também conhecida como Grande Depressão ou a quebra da Bolsa de Nova York. Então, logicamente, não poderia deixar o trocadilho, desenhar uma bolsa aqui com valores, né, dando então a ideia da quebra da bolsa de valores ali, toda quebradinha. Em que contexto que isso acontece? Bom, o seguinte, estávamos vivendo naquele momento, década de 20, chamados loucos anos 20, né, Estados Unidos, então ali a cartola do tio Sam e doideira pra caramba, muitos acontecimentos, muitas novidades, entre eles o Fordismo, a implementação da linha de montagem, que vai fazer com que vários produtos sejam fabricados a um preço muito menor, em escala industrial, o que vai aumentar muito o consumo. E a expansão industrial, lembrando que nesse período, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos fica responsável por praticamente 45% de toda a produção mundial. Então, a indústria americana se expande absurdamente, surgindo novos produtos, especialmente ali eletrodomésticos. Aqui eu fiz, então, um aspirador de pó, né,
tinha também a geladeira, vários outros, máquinas de lavar, e novos valores também. Essa nova sociedade pós Primeira Guerra Mundial vem com novos valores. Então, a juventude, chamada naquele período de juventude perdida, e aí as vitrolinhas portáteis, muita música, o jazz e também as melindrosas. E esse, então, era o contexto ali, né, do American Way of Life, ou seja, o jeito americano de viver, em que um dos maiores símbolos é um outdoor que mostra uma família toda num automóvel, sorridente. Essa é uma versão já bem clássica ali, mostrada em livros didáticos. Então vamos reproduzir aqui este jeito americano de sobreviver, um jeito muito baseado no consumo. Então aí a ideia do liberalismo. Os Estados Unidos estava no auge do seu liberalismo econômico, onde o Estado não deveria intervir em nada na economia. Então, aqui o liberalismo econômico, lá o princípio de Adam Smith, com um apelo ao consumo. A ideia de que cidadania estava ligada ao consumo. Então, era necessário sempre consumir cada vez mais. E, para isso, o crédito fácil, as instituições financeiras liberando crédito à vontade para aumentar o consumo, e isso responsável também pelo aquecimento da economia. E, logicamente, muita gente já investindo na febre da Bolsa de Valores, novas empresas, botando capital na Bolsa de Valores, muito lucrativo, inclusive. Então, o que acontecia é que várias pessoas, inclusive, pegavam empréstimos para investir na Bolsa. E alguns dos fatores, 3 principais fatores aí da crise de 29 é uma crise de superprodução. Os Estados Unidos está produzindo quase metade do que vai se consumir no mundo todo. Só que como a Europa restabelece sua economia e suas indústrias, isso vai dar uma queda gigantesca no consumo dos produtos norte-americanos. Mas a indústria vai continuar consumindo. E a especulação financeira é outro motivo importante, né? A especulação financeira ali da Bolsa de Valores, em que as pessoas compram as ações para vender um pouco mais caro depois. E aí começa os 3 principais fatores da crise. E como que se dá essa crise, o processo? Primeiro, quebra a Bolsa de Valores, porque as empresas que deixam de vender os seus produtos ficam com estoque, passam a ter prejuízo. E as pessoas começam a vender as ações dessas empresas antes que elas percam o seu valor de mercado. Quebrando a Bolsa de Valores, quebra também os bancos, porque as pessoas vendem essas ações a um preço muito mais baixo e não conseguem pagar os empréstimos que elas tinham feito no banco para comprar as ações da Bolsa de Valor. Olha só. E, logicamente, os bancos quebrando, uma crise, os bancos não têm dinheiro para emprestar para as empresas financiarem este momento de crise e conseguirem segurar. Sem o financiamento dos bancos, as empresas quebram também. As empresas quebrando, ocorre demissão em massa, então uma grande demissão nos Estados Unidos, desemprego, logicamente desempregado não tem consumo, ele não tem dinheiro para consumir, isso vai gerar uma queda no consumo gigantesca. E, como a gente sabe, a queda do consumo vai fazer com que aqui novamente outras empresas quebrem, porque não vai conseguir vender. Não vendendo, vai virar um círculo vicioso que vai demitir e vai criar ainda mais desempregado. Qual que é a solução para tudo isso? A solução ficou conhecida como o New Deal, ou seja, o novo acordo estabelecido pelo governo norte-americano, o governo do Roosevelt. Então, aqui um novo acordo é uma ação do Estado. Entre essas ações do Estado, a gente tem aqui a principal delas, a intervenção econômica. O Estado iria bater no liberalismo, e aí, a partir de então, o Estado interviria fortemente na economia e especialmente no mercado financeiro. Lembrando que, nesse período ali de quebra dos bancos, foram mais de 4.000 empresas que quebraram e diversos bancos quebraram. Então, aqui, o Estado passa a intervir na economia. Há também a regulação agrícola. O próprio Estado
ele vai regular também a quantidade e quais as regiões dos Estados Unidos que vão poder produzir. Então, regular a produção para poder segurar o preço e segurar a economia. E, por fim, frentes de trabalho. O próprio governo americano vai contratar trabalhadores para fazer obras públicas, hidrelétricas, estradas, alguns, né, até a ideia de vai um pelotão cavando um buraco na frente e outro pelotão fechando o buraco, apenas com a ideia de criar empregos. Por quê? Você, dando emprego à população, ela vai ter dinheiro para consumir e vai reestabelecer todo o ciclo comercial. Principais consequências, então, da crise de 29 é a mundialização dessa crise. Economicamente, o mundo inteiro quebra, tendo em vista que os Estados Unidos eram um grande consumidor de produtos primários dos países subdesenvolvidos. O declínio também do liberalismo, aquela crença de que o mercado se autorregula, a ideia de Adam Smith cai por terra, né, e passa a ter a ideia de que o Estado tem sim que intervir na economia, vai gerar uma grande crise na Europa, porque os Estados Unidos financiavam a reconstrução da Europa. Então, com essa grande crise, vai gerar um fortalecimento dos totalitarismos, entre eles fascismo e nazismo na Itália e na Alemanha. É um fruto, sim, da crise de 29, da crise do liberalismo. E no Brasil, a principal consequência é a Revolução de 1930, que acaba com a República Velha. Então, vamos fazer aqui o Getúlio Vargas, que acaba dando um golpe de Estado e assumindo o governo brasileiro. Muito bem, a gente acabou de acompanhar ali, através dos desenhos, as principais características, fatores, consequências da crise de 1929 ou a Grande Depressão. Lembrando que esse material está disponível no site historiaalquadrado.com. Acesse o meu site, você vai conseguir lá as versões para desenhar, para colorir ou já pintadinha para você utilizar como quiser. Aí agora, depois que nós vimos, né, esse resumo aí do que foi a crise de 29, nós vamos ver, então, né, o surgimento, né, a emergência dos regimes totalitários lá na Europa, tá? Foi o que nós falamos, Hitler e Mussolini. O nazismo e o fascismo são ideologias que mudaram o rumo da história e mataram muita gente. Para entendermos melhor, precisamos ver o contexto depois da Primeira Guerra Mundial. Esse período ficou conhecido como Entre Guerras e foi marcado por vários fatores. A Europa estava literalmente destruída, cheia de crises econômicas, desemprego e fome. As pessoas estavam sofrendo muito com tudo isso e acabaram perdendo a fé nos regimes democráticos, vendo nos regimes extremistas uma forma de levantar seus países das cinzas. Parte dessas pessoas começou a apoiar a extrema-esquerda, incentivada pela onda comunista iniciada pela União Soviética. Quanto a outra parte, com medo do comunismo, se aliou à extrema-direita. Além disso, nesse período teve a crise de 29, que só agravou as crises do mundo inteiro e levou as pessoas a desconfiarem do liberalismo. Tá, mas onde começa o fascismo? Na Itália. Lembra que eles foram super prejudicados na Primeira Guerra? Que tinham mudado de lado, nem receberam as terras que lhes foram prometidas? Então, isso deixou eles em uma crise econômica fortíssima, que incentivou o nascimento do Partido Fascista. Ele era liderado por um cara chamado Mussolini, e eles defendiam, entre várias outras coisas, o militarismo. Então, mais ou menos, se manter pela ameaça, castigar as pessoas que têm ideias diferentes. O nacionalismo exagerado também é muito presente, com a ideia que a nação deles é superior às outras. Eles tinham a ideia do partido único e o anticomunismo, incentivado pela burguesia italiana, já que eles tinham medo de perder suas riquezas. Além disso, outra característica é o culto ao Estado e ao líder supremo.
por meio de idealizar ele como um herói nas propagandas. O fascismo ganhou muita força em 1922, na Marcha sobre Roma, onde eles organizaram uma passeata para mostrar o poder do partido. Assim, Mussolini foi colocado como primeiro-ministro e logo instaurou a ditadura. Tomou rapidinho várias medidas, como a perseguição à oposição, o fim dos outros partidos e o Tratado de Latrão, que também é conhecido como a Questão Romana, onde eles consideram a Igreja o Estado do Vaticano. Mussolini conseguiu reerguer a economia da Itália investindo nas indústrias de base. Também reforçou a exploração nas colônias e implantou o arroxo salarial, que é o congelamento dos salários, diminuindo a inflação. Beleza, mas e a Alemanha? Lembra que no final da Primeira Guerra foi criado o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e ferrava ela de todas as formas? Se você não lembra, tem vídeo aqui. Mas, enfim, por causa do Tratado de Versalhes, ela estava muito fraca, nadando no desemprego e na inflação, com a política totalmente louca. Assim como na Itália, as pessoas estavam perdendo a fé na democracia, o que deu força para que o partido nazista crescesse. Eles tinham crenças praticamente iguais à do fascismo. A grande diferença é que no nazismo eles defendiam, além de tudo isso, a superioridade racial, que é aquele famoso discurso: a raça ariana é biologicamente melhor que as outras. Além disso, eles tinham ódio às minorias, como os homossexuais, ciganos, principalmente judeus, que é conhecido como antissemitismo. Eles defendiam a teoria do espaço vital, que é a ideia de expandir geograficamente o nazismo e unir a raça ariana em um só território. Em 1923, os nazistas tentaram dar um golpe de Estado, mas falharam. Hitler foi preso, e lá da cadeia ele escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta. Ele reuniu todos os seus ideais antissemitas e contava seus planos para reerguer a Alemanha, se vingando de todos que fizeram sua nação sofrer. Ao sair da prisão, Hitler e suas ideias absurdas ganharam muita força, porque nesse tempo teve a crise de 29, que derrubou a Bolsa de Valores de Berlim. Com a economia alemã cada vez pior, o partido nazista ganhava cada vez mais apoiadores, pessoas que acreditavam nele como a última solução para tudo isso. Hitler ficou tão popular que foi nomeado chanceler da Alemanha, e de primeira ele instaurou a ditadura nazista. Acho que foi só isso? Não. Nesse tempo, houve um incêndio super suspeito no parlamento alemão, provavelmente provocados pelos próprios nazistas para culpar os comunistas, e assim declarar o estado de emergência. A partir dessa desculpa, ele dissolveu os sindicatos de esquerda. Mas o nosso querido Adolfinho não para por aí. Quando o presidente da Alemanha faleceu, Hitler aproveitou para tomar o lugar dele, e aí declarou o Terceiro Reich. Ele acabou com os outros partidos e promoveu a queima de livros que fossem ameaças ao regime em áreas públicas, como livros de judeus, comunistas ou pensadores que fossem contra o nazismo. E é até sobre isso que aquele filme A Menina que Roubava Livros fala. Mas enfim, Adolfinho também investiu pesado em propaganda, para o pessoal enxergar ele como um deus, um herói, e proclamar a superioridade dos arianos. Ele promoveu também as Olimpíadas de Berlim, a oportunidade perfeita para provar que a raça ariana era melhor que as outras. E isso tem um caso muito legal, que é o do Jess Owens, um corredor negro que ganhou disparado na corrida. Hitler ficou tão bravo que o negro tenha ganhado que se recusou a prestar a mão dele. Beleza, mas cadê os judeus nessa situação toda? Para os nazistas, eles eram povos impuros. Com as leis de Nuremberg, eles foram aos poucos perdendo seus direitos e empregos. Todos os judeus eram obrigados a usar uma estrela de Davi no braço, para poderem ser diferenciados e assim não usar as mesmas estruturas dos arianos. Eles eram ridicularizados em filmes e alvos dos discursos de ódio. Voltando ao Adolfinho, será que ele realmente cumpriu suas promessas de tirar a Alemanha do buraco? Pior que sim. Pelo arroxo salarial, ele conseguiu levantar a economia do país. Hitler também aproveitou para descumprir o Tratado de Versalhes. Passou a investir muito forte na força militar da Alemanha. Além disso, ele estava concretizando sua ideia do espaço vital,
já tinha expandido o nazismo para vários outros territórios. Estava tudo perfeito, até que ele decide invadir a Polônia, e aí começa a Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é história para o próximo vídeo. Para te ajudar com sua prova de amanhã, eu coloquei nos comentários algumas questões que sempre caem. A pessoa que responder melhor essas perguntas vai ser anunciada no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam e mandem para seus amigos que também estão nesse sufoco para a prova de amanhã. Valeu e até a próxima. Não esquece de comentar o que você achou, que eu fico muito, muito feliz de saber. É isso, obrigada.